Olá, turma, como estão vocês? É com grata satisfação que nós aqui, em mais uma vez, nesse momento de pandemia, nós nos encontramos online pelas ondas de luz da internet. Que Jesus abençoe esse encontro, abençoe esse bate-papo espírita que tende a nos aproximar mais um pouco das informações espiritistas, inspirando-nos no bem-estar espiritual, forçando-nos a mergulhar mais um pouquinho em nossa intimidade, para que assim fomentemos o amor, fomentemos a fé, a paz, a disciplina, a lucidez, enfim, que nós tenhamos um momento maravilhoso agora aqui, de troca de ideias, e nesse bate-papo a gente possa também elevar um pouquinho dos nossos pensamentos em meio a essas dores, essas ansiedades, essas incertezas, essas desesperações que nós estamos vivendo nesse momento de isolamento social. Então a nossa proposta hoje é esse toque íntimo com o tema As Provas da Alma, para que a gente também possa assim, sintonizar um pouco com o que a gente tem passado e o que é que a gente pode subtrair de tudo isso. É um bate-papo, é um estudo interior, uma tentativa de estudar um pouco a nossa intimidade, de buscar compreender um pouco da nossa personalidade em meio às adversidades, que, como diz um filósofo, a gente só se descobre realmente nas horas mais difíceis, descobrimos quem somos e a capacidade de superação, a destreza de vencer o desafio, os nossos limites, enfim. São nessas horas que nós precisamos estar postos, aptos e ávidos e esmerilhar a nossa intimidade, a conhecer a nossa capacidade de vencer a si mesmo. Então, que nós sejamos muito bem-vindos e que tenhamos um momento de um prazer espiritual juntos. Bem, como a gente falou, meus amigos e irmãos, nós vamos aí bater esse papo sobre as provas da alma. Vejamos que, como disse Kardec, ora a gente está provando, ora a gente está expiando. Aqui no mundo de provas e expiações, como bem o nome já leva. Se é um mundo de provas e expiações, nesse mundo de provas e expiações, como disse o próprio codificador, o mal ainda é bem abundante, como a gente sempre comenta aí nos nossos estudos, nos nossos bate-papos. Mas se o mal ainda é abundante, a gente não precisa sintonizar com o mal, muito embora a gente sintonize mais rapidamente com ele, pela psicosfera ser mais abundante, mais numerosa. Só que aí, você vivendo como eu, num mundo de provas e expiações, onde o mal ele é muito mais numeroso em sua psicosfera essa que nós mesmos produzimos, a gente precisa ter mecanismo de autodisciplina, de autoburilamento, de controle das emoções, para que a gente possa, o máximo que a gente conseguir, se manter mais distantes dessa psicosfera. É como nadar contra a maré, vou logo dizendo a vocês, não é coisa muito fácil. Se é como nadar contra a maré, você tem que estar preparado. É como se vocês e eu fôssemos agora para uma prova de triatlo, né, aquele esporte ali, aquele esporte que tem várias finalidades lá e vários esportes dentro de um esporte só, né? Vários segmentos do esporte dentro de um esporte só. Então você vai pegar a parte agora de canoagem, mas só que vai remar contra a maré. Você não vai descer aquela corrente lá em meio àquelas pedras. Você vai tentar superar aquilo ali de forma diferente, como a piracema, os peixes que vão voltando contra a correnteza para tentar pôr os ovos na parte mais alta do rio, para que esses ovos possam ali descendo, irem eclodindo e semeando seus filhotes aí aparecendo ao longo do rio. Então é como nadar contra a correnteza. Aí seria uma piracema individual para cada um. Então, se vocês e eu estamos num mundo assim, num mundo de provas e expiações, onde vocês e eu temos que nadar contra a correnteza, a gente tem que se preparar, a gente tem que se fortalecer. E um ponto crucial para esse fortalecimento interior é a comunicabilidade entre vocês, eu também, e o alto. É estar em sintonia entre vocês, eu também e o divino, entre a fonte de onde tudo dimana, que é Deus. Se a gente não conversa com Ele, se a gente não faz essa conexão, pelo menos diariamente,
dificilmente a gente vai conseguir dar a primeira braçada nessa correnteza, em meio às adversidades. É por isso que muitas vezes a gente cai e a gente faz aquela retrospectiva das nossas emoções, dos nossos atos, das nossas ações, e a gente vai se retroalimenta e diz, não, eu vou conseguir na próxima, aí depois cai de novo. Porque a gente não se preparou adequadamente, a gente não fez um trabalho de autoburilamento, de autoconhecimento. É o treinamento que o desportista faz antes de ir para a competição. Nessa analogia bem rudimentar. Se vocês e eu não nos preparamos adequadamente para enfrentar a batalha íntima, a gente vai quedar, e vai quedar, e vai quedar. Quem quer passar num concurso público, por exemplo, tem que se preparar. Vai perder uma, possivelmente, pode perder, serve até de experiência, pode perder a segunda, a terceira, a quarta, quem sabe. Sim, mas ele em tudo pode adquirir experiência para se preparar melhor. Então, no mundo de provas e expiações, onde o mal é abundante, forçosamente nós vamos cair várias vezes. Mas muitas dessas vezes a gente tem que subtrair experiência, senão como é que você quer enfrentar novamente o mundo de provas e expiações? Quando a gente desencarnar um dia, meus irmãos e amigos, com as graças de Jesus mais experimentados, a gente tem que estar apto para desenvolver um novo processo reencarnatório, para num futuro, alhures, a gente retornar aqui e enfrentar novas batalhas íntimas. As pressões e injunções, porque passou o princípio inteligente e ainda passam nos mundos onde estão destinados a esse tipo de progresso, porque passou o princípio inteligente, essas pressões e injunções, essas pressões que nós estamos nos referindo serviram ao princípio inteligente de aprimoramento. Por nos carecer de um vocábulo mais apropriado, a gente costuma chamar de sofrimento. Mas esse aprimoramento foi crucial para a evolução do princípio inteligente. Por quê? Porque a gente fala dessa forma. A gente vê na Gênese kardeciana que o princípio inteligente estagiou por diversos reinos, né? Vários reinos. O mineral, ele dormitava no mineral, né? Ele começou a migrar para o vegetal, ali no pré-extinto, e quando ele começou a migrar para o pré-extinto, ele desenvolveu novos potenciais. Ele saiu da inconsciência e passou a começar o pré-extinto para eclodir a consciência mais tarde. Então saiu de dormitar, de estar dormente, passou a ser pré-extinto no vegetal, do pré-extinto foi para o animal, que aí seria pré-consciência, e na pré-consciência ele começou a desenvolver fracionadamente o intelecto, para só depois, no hominal, lá no Pitecampo erectus, ele acordar de vez. Aí, na consciência, fazendo-se uma referência, olhando-se no espelho d'água, pensou, logo existiu, como disse lá René Descartes. Então, quando ele viu-se, há mais de 100 mil anos, no espelho d'água, nessa ilustração, aspas, e percebeu que existia, pensou, logo existiu, ele começou a raciocinar continuamente, e não mais fracionadamente como os animais. Então esse princípio inteligente estagiou por diversos reinos, e em todos esses reinos ele treinou a privação, o ter, o não ter, ele treinou a sensibilidade da fraternidade desde cedo entre os seus, lá no animal, e daí ele começou também a sentir pequenas emoções, para depois ele também vir passar por privações com mais sabedoria, ou melhor, com mais destreza, e no futuro adquirir a sabedoria, que é o que nós estamos buscando até hoje. Então, esse processo foi um processo natural, onde saímos do primitivismo e fomos para as provas e expiações. E em todos eles nós passamos por privações. Privações. E por nos carecer de um vocábulo mais apropriado, a gente chama de sofrimento. Mas que nada mais é do que treinamento, aprimoramento. Então vocês e eu estamos no mundo de provas e expiações para aprimorar, para treinando, aprimorar. E as provas da alma, elas vêm desde o princípio inteligente lá, dando seus caminhos, né? Trilhando seus caminhos. Porque, como diz o próprio Allan Kardec,
existem dois princípios elementares no universo: o princípio espiritual e o material. A união dos dois fez com que existisse o princípio inteligente, e que é o espírito em ação. Então o espírito em ação é esse princípio inteligente em evolução. Somos nós. Isso é o que diz a Gênese lá. Então nós hoje já individualizados, a partir daquele acordar no Peter Campos Zera, como a gente falou, fez com que o princípio inteligente ele ganhasse, ele tivesse a condição de raciocinar, ele ganhasse sua individualidade e assim trilhasse sua rota agora aprendendo os primeiros sensos de justiça, o certo, o errado, o ser, o não ser, o ter, o não ter, e também desenvolveu contrassentimentos pela necessidade do instinto de conservação exacerbadamente utilizado, de reter, que foi o que a gente falou em vários encontros já por aí, e fez com que existisse ali o egoísmo no seu preâmbulo, nas suas trocas, nos escambos da vida, quando ele estava ali nos primeiros bolsões, esse ser individualizado, nos primeiros bolsões sociais, no surgimento das primeiras cidades. E o egoísmo se tornou o maior contrassentimento, que hoje precisa ser conhecido e educado, que é o maior óbice ao progresso intelecto-moral da criatura hoje na Terra, nesse mundo de provas e expiações. Então nós estamos falando sobre isso. A prova da alma, ou as provas da alma, estarão sempre relacionadas às necessidades individuais de cada um. A reencarnação explica perfeitamente isso. A reencarnação explica perfeitamente porque ela vai nos trazer novos parâmetros para serem estudados e corrigidos ao longo da nossa evolução. Quando a gente passa por uma reencarnação, ou seria um ano letivo, se a gente puder fazer essa analogia também, esse ano letivo ele vai ter acertos e erros. E aí no final do ano letivo a gente vai fazer uma análise do que é que a gente conseguiu adquirir, do que a gente conseguiu fazer. Se a gente não conseguiu ser completista, a gente vai muitas vezes repetir de ano. E essa repetência nunca é satisfatória assim, emocionalmente falando. A gente vê a nossa turma indo para outros estágios e a gente permanecendo, mas aí é uma chance que a gente vai ter. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu diversas recuperações, diversas reencarnações, diversas oportunidades para que a gente pudesse se reajustar com a lei maior, que precisa-se dessa lei ou precisam-se das leis, as leis morais que regem a dinâmica do universo. Como disse o John Kepler, esse grande matemático teórico, ele falou da mecânica celeste, mas aí a gente utiliza essa frase mecânica celeste também para atribuir a questão do determinismo divino. Não que ele tenha falado sobre isso, ele falou sobre a mecânica celeste relacionada aos astros, os corpos celestes, mas nós, e sua dinâmica de movimentação espacial, mas nós estamos restringindo e expandindo um pouco também ao mesmo tempo essa notação que se tornou notação científica, a mecânica celeste, como também o determinismo divino. Existe um automatismo no universo que faz com que tudo aconteça. Tudo aconteça conforme a ordem divina, claro que respeitando o livre-arbítrio dos seres individualizados. Não pode haver agressão à individualidade, não pode haver agressão ao livre-arbítrio, a não ser que o uso equivocado do livre-arbítrio venha a prejudicar a evolução, não só dele, mas de uma coletividade como um todo. E aí sim há uma ressalva no livre-arbítrio, no uso do livre-arbítrio, que é legado a todos nós. Então até na lei do homem existe isso. Todos nós temos o direito de ir e vir, desde que a gente não venha a prejudicar a ordem pública. E aí sim há um cerceamento desse direito, mas por um bem maior. Então, como é perfeita a justiça divina? Como é perfeita a evolução? A gente se pergunta, por que os animais sofrem? Por quê? Sem nenhuma ação do homem ter lhes infligido aquela triste sorte. Por que um animal sofre? Para desenvolver, no seu instinto de conservação, esses parâmetros, esses elementos que vão forçosamente lhe darem condições também de superação mais tarde. Vai ficar grafado lá no seu arcabouço neurológico, se pudermos também nos apropriar desse termo,
na sua memória, na memória ancestral da vivência daquele princípio inteligente naquela raça, naquele reino animal. Para que ele mais tarde também possa juntar esses elementos e começar outros processos em outra raça e por aí vai. E temos, certa feita, um colega nos fez um questionamento num grupo de estudo. Por que a gente não vê animal se suicidando? Ora, é simples. Porque a agressão ao instinto de conservação, ela só é praticada de forma racional. E como o animal ele não tem um raciocínio contínuo, e sim fracionado, ele jamais vai se suicidar, a não ser que ele vá para uma contenda com um predador e ali seja para nós, racionalmente, um suicídio, mas para ele não é. Ele é uma tentativa de sobrevivência dele e da sua prole, muitas vezes, ou da sua habitação, que é o que os homens fazem nas guerras, mas aí raciocinadamente. A ação do suicídio é uma ação 99% racional, por isso, e premeditada, por isso que a gente não vai ver suicídio nos animais. Aí um colega lembrou na época que as abelhas, tem uns zangões aí que quando vão nos dar a ferroada, elas morrem. Mas ali é da natureza dela. O ferrão é um órgão dela que quando ele é expelido, leva ela fatalmente à sangria e ela morre. Mas não é um suicídio, mais uma vez é uma defesa. É uma defesa dela, é uma autodefesa. Então nós, seres racionais, percebemos que os animais eles têm que passar por determinados processos de treinamento, que a gente chama, por faltar um vocábulo apropriado devido à nossa literatura ser muito limitada nessa evolução consciencial da qual nós estamos hoje situados, a gente atribui a sofrimentos. Então nesse mundo de provas e expiações, nós estamos passando por diversos tipos de sofrimentos diferentes, provocados individualmente e coletivamente. Na lei de causa e efeito, a gente vai passar, por ser uma lei de causalidades, por situações individuais e situações coletivas. A gente jamais pode aqui atribuir a um sofrimento como essa pandemia que nós estamos vivendo do Covid-19, que está ceifando diversas, milhares de vidas pelo planeta afora, atribuir ao acaso. Não, existe uma função primordial, obviamente, nesse processo todo. Um processo que para todos é uma prova, para todos nós, seres encarnados no planeta Terra. É uma prova coletiva, mas ela é uma expiação individual, não é uma expiação coletiva. Então muitos estão, ou melhor, todos estão provando, mas poucos, relativamente, né, vamos relativizar isso aí, estão expiando. Então essa expiação ela vai trazer um conteúdo educativo muito grande para aquele que está passando por isso. E para os demais que estão passando pela senda da prova, podem sim, analisando todo o processo de forma coletiva, e subtraírem um conteúdo inestimável para a sua evolução também. E daí a gente vai desde a reaproximação com aqueles que a gente estava distante, aos cuidados com a higiene, a busca pelo divino, pela oração. Como falamos num encontro recente pela internet, a gente geralmente só olha para o céu quando estamos no escuro. É faltar energia, a gente vê aquelas estrelas maravilhosas no céu. Devido à poluição da luz das cidades, a gente vê a poluição visual, a gente não vê as estrelas como a gente gostaria de ver. Então a gente geralmente só olha para o céu nessa simbologia filosófica quando a gente está no escuro. A gente só busca sair das trevas quando a gente consegue observar as estrelas, a luz. Então nós estamos hoje passando por isso. A prova coletiva é essa, é a reflexão, é buscar o alto, é o religare da religião. Ah, mas os templos religiosos estão fechados, as casas espíritas para nós espíritas estão fechadas. Mas aí veio a grata satisfação de sermos contemporâneos da interatividade. Que a função primordial da internet é essa.
é ligar os seres uns com os outros e estes com o conhecimento, com a informação. Aproximar eles uns dos outros e estes da informação. Só que nós, por sermos seres ainda bem egocêntricos, a gente utiliza todas as ferramentas que são disponibilizadas através do intelecto humano pela justiça divina, unicamente com interesse particular, com interesse egocêntrico, com interesse puramente individualista. Então a gente pode hoje utilizar melhormente esse mecanismo. E é o que a gente está fazendo aqui, conversando coisas mais sensíveis da natureza humana, através do conhecimento espírita. Estamos falando sobre espiritismo. A ideia é falar sempre sobre espiritismo. É colocar Jesus dando aquele apoio e amparo aos nossos entendimentos. Como disse ele lá no Evangelho de Mateus, recomendando aos seus agora apóstolos, não mais discípulos, que nós fôssemos levar o Evangelho. Levar o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. Levar o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. Está no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 16. Então é levar o conhecimento superior a todos os lugares. E não só aos seres pensantes, ditos pensantes, mas é em todos os lugares e a todas as criaturas, a todos os seres. É agir com o amor, é agir com a fé. Você não vai transferir fé a ninguém, que é a fé subjetiva. Como a verdade, a sua verdade, amigo ouvinte, a minha verdade, são nossas. Você tem a sua, eu tenho a minha. São subjetivos. Como a fé, como o ideal, como a forma de entender a felicidade. Tudo isso é subjetivo. Mas você pode contagiar o outro com a sua fé. Você pode contagiar o semelhante. Nós estamos falando sobre contágio. Hoje é o que mais a gente ouve aí na TV, né? Contágio, o contágio do Covid, o contágio daquilo, o contágio daquilo, da forma como ele passa, os cuidados que a gente tem que ter para não sofrer o contágio. Mas vamos aproveitar esse instante também para contagiar com a fraternidade, com a solidariedade, com a fraternidade, com o amor. Porque tudo isso é filho do amor, tudo deságua para o amor. Todas essas virtudes do ser desaguam para o amor. E se vocês e eu amarmos um pouquinho mais, a gente vai enxergar a justiça divina num olhar mais cuidadoso para conosco. A doutrina espírita tem esse poder. Mas, mesmo assim, nós adoramos ainda andar flertando com os sofrimentos. Andar ali, nos aproximando da dor. Porque é simples de entender isso. A gente passou por tantos milênios em meio às dores, que quando a gente está em paz, a gente até acha estranho. A gente até acha meio que esquisito. A gente costuma até brincar que nesse mundo de provas e expiações, o brasileiro que não perde frase, quando o dia está maravilhoso, tudo acontecendo perfeitamente bem para ele, tá ótimo o meu dia, tá tudo dando certo. Eu acho que alguma coisa de ruim vai me acontecer, não é possível. É bem normal. A gente passou muito tempo só passando por dificuldades. O dito pobre materialmente passa por dores igualmente ao dito rico materialmente. O abastado e o que não tem nada. Todos nós passamos. O exemplo é isso. É essa pandemia. Ela comete qualquer um. A você que tem recursos financeiros inestimáveis, inumeráveis, incontáveis. E a você que não tem, materialmente falando, nada. Todos nós somos acometidos por esse vírus, por esse agente invisível que veio também trazer um novo processo de educação para todos nós. Ora, não custa nada a gente, no mundo de provas e expiações, antes de começarmos o nosso dia, a gente se ligar ao Senhor. De pedir a Jesus, a Deus, de pedir aos benfeitores espirituais, de pedir à Mãe Santíssima proteção para o nosso dia, para que a gente possa trilhar esse dia
Se a gente hoje está tomando os cuidados para não sofrer esse contágio, usando a máscara, passando o álcool em gel, usando o álcool 70, fazendo todo o processo de higienização, de asepsia necessário como medida profilática, por que a gente não fazer tudo isso para o espírito também antes de irmos aos nossos dias e dias? Usa a máscara espiritual para não falar certas coisas que sejam audíveis e dolorosas aos semelhantes. Higienize a sua intimidade para que ela não venha contaminar o outro com sua forma às vezes ainda equivocada e infeliz de viver. Ah, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Ótimo, mas todos nós temos o bom e o não tão bom às vezes que doamos ao próximo. E precisamos estar interiormente mais limpos. O próprio Cristo já falou isso no capítulo 5, versículo 8 de Mateus. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Ora, ver a Deus é entender sua justiça. Buscai a vida de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Disse Jesus também. A gente sempre lembra esses versículos e esses capítulos, na maioria de Mateus, que nós temos uma admiração pelo trabalho desse evangelista, muito embora os outros também brilhantemente trouxeram grandiosas passagens do Senhor, mas esses nos tocam em particular, esses versículos. E quando fala essa limpeza de coração, é isso que nós estamos tratando. É você limpar interiormente seu espírito, para que você possa enxergar mais limpidamente as coisas que acontecem, além da sua visão limitada. Então, todo esse processo é um processo de despertar de consciência e valores. Mas mesmo assim a gente ainda busca as coisas ilusórias com tanta avidez que criamos sofrimentos desnecessários, como disse o próprio Schopenhauer. A existência humana é uma fonte inesgotável de sofrimento, porque o homem, ao adquirir algo, quando aquilo não mais lhe satisfaz, ele vai à cata de outra. E vai à cata de outra, e vai à cata de outra. E faz da sua existência uma fonte inesgotável de sofrimento, dificultando o seu amadurecimento. Sêneca, outro filósofo agora da antiguidade, ele diz que o homem sofre mais do que o necessário, porque sofre antes do necessário. A gente muitas vezes sofre de véspera, e é uma visão fatalista, porque ele diz que todos vão sofrer. Mas o próprio Leon Denis também diz que nesse mundo de provas e expiações todos nós sofremos. Por que todos nós sofremos? Porque é um mundo de provas e expiações. A gente precisa passar pelas privações. Ah, mas é aquele que tem muitas coisas materiais, mas ele tem privação de alguma outra coisa. Muitas vezes a privação do sentimento, das emoções, a privação da família, que são dardos dolorosos, peçonhentos, como diz o próprio Evangelho, que machucam muito mais do que você não ter coisas materiais. Como já vimos tantas frases de pessoas abastadas que dizem: eu trocaria tudo isso aqui por ter uma pessoa que me amasse. Olha a ausência do amor. Então, nas provas da alma, a gente vai topar com tudo. A gente, quando sai à rua, afora a pandemia que nós estamos vivendo, onde nós nos solidarizamos a todas essas famílias acometidas direto e indiretamente, a todos os seres que estão desencarnando pelas vias dessa enfermidade. Quando a gente sai à rua, a gente não sabe o que vai topar. A gente não sabe com o que vai topar. A gente não sabe os percalços que a gente pode topar. Muito embora você conheça o asfalto por onde você vai trilhar, a calçada por onde você vai andar, pode ter aparecido um buraco do dia para a noite, que você pode cair. Então é necessário andar atento, sempre. Vigilância. Nós não estamos no estado de vigília, conforme disseram os Espíritos Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Estamos encarnados, é o estado de vigília. Você tem que estar vigilante a tudo. Então, se vocês e eu precisamos estar mais vigilantes, nós nos assemelhamos àqueles que vão conduzir veículos. Qualquer desatenção pode levar a uma colisão e colocar vidas em risco.
E aí, em meio a tudo isso, a gente esquece de fazer importantes reflexões. Joana de Ângeles recomenda que nós façamos o automergulho, o autoburilamento na sua obra psicológica. Compreender quais são meus limites, quais são seus limites, o que é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor. Ver a persona, como diz Carl Gustav Jung, que hoje me anima. Esse tratado de si consigo mesmo, faça imprescindível, para que você saiba quem você é. Você já sabe quem você é? Muitas vezes a gente só descobre quem realmente somos, não só nas horas difíceis. É quando a gente recobra o que nos disseram as mães, nossas mães. Felicidades às mães pelo seu dia. Que Jesus as abençoe. São elas o carbono de Deus em nossos caminhos. A máquina de raio-x perfeita, que são simbolicamente lembradas nessa época do ano, para nos mostrar quem realmente somos. Então, quando a gente recobra o apontar de dedo das nossas mães, dos nossos pais também, de quem realmente somos, e a gente pouco caso fez na época, a gente hoje recobrando, a gente vê que nós temos essa necessidade de mudar nesse aspecto da nossa personalidade, para que as provas sejam mais bem superadas. Se Deus não tivesse enviado esses seres hoje na nossa perspectiva de homens, de seres racionais, as mães, os pais, a cuidarem de nós até nós ficarmos mais adultos, a exemplo dos animais, de forma irracional, mais instintiva, como é que nós poderíamos hoje ter um direcionamento na vida? Ah, mas eu sou órfão. Mas Deus nunca deixa só, espiritualmente falando, aquele que é órfão, de pai e mãe encarnados. Sempre tem um pai e uma mãe lhe assessorando espiritualmente. Sempre haverá um conselho para você trilhar o bom caminho. Não é muitos os chamados e poucos os escolhidos de Jesus? Agora as escolhas, quem vai fazer é você. Sou eu. Nós sempre vamos ser chamados à luz. Você está nadando contra a maré, mas tem aquele que diz bem assim, vá por aquela margem ali, que ela é mais fácil de ser superada a correnteza. Mas muitas vezes na nossa cabeça dura, como eu já ouvi tanto por parte da minha mãe, ah, tu é cabeça dura, faça assim. A gente quer ir pelo meio. No meio vem mais detritos, a energia com que vem os detritos é muito mais forte que vai topar conosco. Então a gente, dentro também dessa perspectiva, a gente percebe a necessidade de ouvirmos as orientações que forçosamente nos servirão para esse desenvolvimento progressista do nosso ser. Mas claro, só quem pode trilhar o caminho é você. Só quem vai poder seguir nessa senda é você. Ninguém vai poder trilhar esse caminho. E ainda assim a gente ainda sofre as influências do meio. Os espíritos encarnados e os desencarnados que sempre querem que a gente faça coisas de acordo com o que eles entendem como sendo o melhor. E eu me recordo de uma questão que também é amplamente debatida nos nossos estudos, a questão 465 do Livro dos Espíritos. Por que os espíritos inferiores nos induzem ao mal, perguntou Kardec aos espíritos. E aí cabe a esse bate-papo também de hoje. E eles responderam, para vos fazer tais quais eles, fazer sofrer tais quais eles. Então ninguém quer sofrer sozinho agora, dificilmente a gente vai querer compartilhar a felicidade com o outro, assim, não é tão fácil, não é tão comum no mundo de provas e expiações. Você está feliz, você não vai chamar pessoas para estarem felizes com você. Não é comum isso. Ah, mas eu fiz uma festa, chamei pessoas para estarem felizes comigo ali. Ali é um festejo de uma alegria momentânea, estamos falando da felicidade perene, não intermitente. Mas a felicidade não é desse mundo, talvez você também se questione, como disse Jesus. Não, mas se você viver o Espírito, você vai entender que felicidade, espiritualmente falando, ela está em todo lugar. É seu estado de espírito.
Então nós precisamos buscar viver o Espírito na matéria para compreendermos que a felicidade realmente não é do mundo material, ela é do Espírito. E aí, quando a gente coloca ela nas vias espirituais, na matéria, das vias espirituais na matéria, a gente percebe que ela contagia e a gente tem que agregar mais. Mas quando Kardec perguntou aos espíritos por que os espíritos inferiores nos induzem ao mal, leia-se espíritos encarnados e desencarnados nesse entendimento nosso hoje aqui, aí responderam os espíritos: para vos fazer sofrer tais quais eles. Porque ninguém quer sofrer sozinho. Quando você está sofrendo, geralmente você quer que o outro sofra também, para você não ficar ali só você sofrendo e os outros alegres. Você gostaria que o outro estivesse sofrendo. Então isso é uma visão egocêntrica ainda, pertinente à nossa necessidade evolutiva. Nós somos egocêntricos. Nós ainda somos esses espíritos que pensamos muito no nosso eu, que gravitamos muito ao redor do nosso próprio ego. Somos esses assim, genericamente. Então, precisamos conduzir melhormente a nossa existência, para compreendermos a condição de termos que passar por certas coisas, a necessidade de termos que vivenciar certas coisas. Certa feita, uma pessoa chegou para Divaldo Franco e, segundo ele, e disse: Divaldo, eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem, como é que você pode me definir assim? Por eu ser essa pessoa. Divaldo Franco olhou para ele e perguntou: você já trabalhou num banco, cuidando das finanças alheias? Você já foi cuidador de alguém? Ele disse: não. Ele disse: então você ainda não foi testado amplamente. Porque muitas vezes você precisa ser seduzido por outras coisas, no cuidar de outras coisas ou de pessoas, para você topar consigo mesmo. Não é fácil você lidar com o semelhante. Você cuidar da limitação alheia. A gente tem que tirar o chapéu para os servidores da saúde nessa época de pandemia. Tirar o chapéu e bater palmas para eles. Muitos já perderam a vida na nossa nação e pelo mundo afora, porque estão cuidando da vida dos outros. São pessoas que estão recebendo uma carga, não só viral, mas de muito amor. Estão vencendo barreiras que nós nem temos como compreender hoje em dia, devido a ainda sermos tão egocêntricos. E quando se fala, olha o vírus, a gente corre, se tranca, e o certo é manter seu isolamento social realmente, mas enquanto outros vão lá cuidar desses que estão doentes, por suas profissões, mas também pelo amor dedicado ao semelhante. Não é que a gente vá todos fazer isso. Não, a gente precisa ter um conhecimento técnico e precisa também amar a profissão. Mas é que a gente precisa nesse instante também homenageá-los. Porque nós temos medo de desencarnar, que não é brincadeira. É um instinto de conservação de forma exacerbada. Ter medo de desencarnar. Mas hoje, pela visão consoladora espírita, a gente já passa a ter um cuidado melhor nesse tema. E tratar mais a morte, não mais como aquela visão temerosa de outrora. Lúgubre, um aspecto taciturno, mas também como um momento grandioso de luz que pode nos elevar espiritualmente. Se a gente souber também desencarnar, ou como desencarnar um dia, como disse próprio Emmanuel, a forma como viverdes, está lá no livro Fonte e Vida, no item morte. A forma como viverdes ditará invariavelmente a forma como desencarnarás. Então, se a gente viver bem, a gente vai desencarnar bem. E vai chegar à nossa pátria celeste muito bem. Mas se a gente não viveu bem, se a gente viveu mal, só nas velhas práticas, a gente vai possivelmente desencarnar não tão bem. Então esses pensamentos fazem com que nós tenhamos um cuidado maior com o viver. E esses profissionais da saúde merecem toda a nossa atenção e também a nossa solidariedade, a nossa gratidão, porque eles estão se debruçando pelo próximo. Não estão só lá pelo salário, que lhes anima
a matéria, mas muitos deles foram voluntários a servir, sem nada em troca. Então, nós estamos nesta época de muitas reflexões, meus irmãos, todas elas que podem nos conduzir a pensamentos iluminativos, diante de tanto tempo que a gente só legou nossos minutos a pensamentos mais materializados, mais horizontais, e agora a gente pode verticalizar o pensamento, elevar ele ao Senhor, proporcionar essa condição de entendimento mais superior. Porque investido que todos nós devemos estar desses reais valores que a vida hoje nos conclama diante das adversidades, a gente pode e deve compartilhar todos esses valores com aqueles que não os têm. É o convidar os pobres e os estropiados por não terem eles meios de nos retribuir, para se fazerem presente nos nossos banquetes, como disse Jesus nessa simbologia. Então os banquetes que lembram o Senhor naquele instante são não os repastos, como diz Allan Kardec na explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, não os repastos materiais, mas a abundância de que nós temos. O que lhe sobra para amenizar a prova ou a expiação do semelhante? Pode ser o conhecimento, pode ser seu tempo, pode ser o seu sorriso, o seu olhar carinhoso, fraterno, complacente, direcionado àquele que não tem naquele instante. Isso que nós temos. Então é dar ao outro o que te sobra. É o tempo que você tem, dedique ao próximo um pouquinho do seu tempo. São coisas tão importantes que a gente só vai dar valor quando a gente perde. É preferível, como diz um ditado, perder um minuto na vida do que ter a vida em um minuto. Então, o que a gente chama de perder um minuto na vida, às vezes é uma reflexão que você pode fazer naquele minuto. Ah, mas eu estou tão ocupado agora. Não, dedique um minuto a isso. A gente fala perder um minuto do tempo que você estava utilizando para outras coisas. Dedique um minuto a isso. De repente você gostaria de ter esse minuto. Perto de desencarnar, quem sabe? Não estamos metendo medo. Mas é importante aproveitarmos os nossos minutos, os nossos tempos, os nossos segundos. Emmanuel falou que o tempo na Terra é ouro inestimável na economia celeste. Porque passa muito rápido. Rapidamente 50, 60 anos se foram. Estava falando com um parente, ele dizendo, um dia desse eu estava andando de bicicleta, quando eu era bem jovem, hoje eu já estou com 50 e poucos anos. Eu também me recordo, um dia desse, eu estava brincando, puxando carrinho de lata no interior do sertão do estado de Alagoas, na terra dos meus avós. E hoje eu já estou adulto, com filhos, casado. Todos nós, se pararmos um instantinho para pensarmos sobre isso, a gente vai perceber como o tempo vai rapidamente. E parece até que está mais rápido. Só agora nessa pandemia parece que não está passando. Porque nós estamos em casa. Mas quando estamos no nosso frenesi do dia a dia, o tempo passa que a gente nem consegue contabilizá-lo. A vida está nos dando uma grata satisfação e oportunidade de sermos contemporâneos deste momento de revolução interior. Para que a gente possa se desmaterializar um pouquinho mais. Valorizar coisas que a gente não valorizava. Não infringir mais as regras divinas com a nossa falta de esperança, atribuindo as dores que nós passamos à injustiça divina. A dor e o prazer são as duas formas extremas de sensação, disse Leon Denis. A gente está hoje passando pela dor e os prazeres da alma. É a fase. Na lei de amor, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Lei de Amor, nós percebemos tudo isso que a gente está tratando aqui. No início só instintos possuíamos, o princípio inteligente, lá animando. Mais avançados e corrompidos, sensações, mais depurados o amor. Então a gente está passando pela parte do avanço e corrupção moral. Estamos na fase da sensação. A dor e o prazer são as duas formas de sensações, como disse Leon Denis. Ora a gente está na dor, ora a gente está no prazer, estamos sempre no processo de sensação. São sensações.
mas nós temos que migrar para o amor, para que com o amor a gente possa rejuvenescer o espírito. O amor, essa pedra filosofal que deve animar a nossa intimidade, não é a pedra filosofal do filme Harry Potter, mas esse prolongador da consciência, esse despertar moral. O amor como uma fonte de rejuvenescimento, como uma água límpida que saneia a nossa intimidade, como a nossa água fluidificada, que é feita ali, que é magnetizada com tanto amor. São direcionados ali os fluidos magnéticos necessários à necessidade de cada um, com muito amor. Então, o amor, ele é o ápice da evolução consciencial, quando você ama amplamente. E a prova da qual a nossa alma, o nosso ser, passará com mais sabedoria, com mais fé, com mais destreza, com mais disciplina. Então a gente não pode mais reclamar de tudo que a gente passa, porque tudo que a gente passa é o estritamente necessário para o nosso progresso, para a nossa elevação. A gente não pode mais lamentar como a gente lamentava antes. O próprio Divaldo Franco, eu gosto sempre de lembrar disso dele, que ele disse que lamentava tanto e passou a lamentar menos porque percebeu que estava passando dos limites em suas lamentações. E aí ele estabeleceu cotas de lamentações. Eu vou lamentar agora 100 vezes só por semana, para que ele possa se administrar melhor. Lamentei uma hoje, 2, 3, 4, e aí vai. Se tiver cuidado, a gente vai terminar ficando fazendo planilhas de lamentações, né? Mas nessa análise bem lúdica, a gente precisa ter mais cuidado com as nossas lamentações, porque aquele que lamenta demais, ele não valoriza o que ele tem. Aquele que só lamenta da dor, ele não valoriza o educandário que a dor pode estar lhe trazendo. Então ele não é digno de possuir aquele momento, não é digno de possuir aquele instante da sua existência. E ele pode perder um momento precioso da sua evolução, só por lamentações. Hoje está sol demais, hoje está chovendo demais. Porque fulano fez isso comigo, porque aquilo. Se a gente parar para perceber, nós somos frutos do meio. A gente é influenciado bastante pelo meio. E nós influenciaremos também o meio se a gente quiser. E quando vocês e eu vamos reencarnar, é passado uma planilha na sua plataforma reencarnatória de tudo que você vai topar individualmente. Aquilo você vai ter que assinar ali, nessa linguagem também bem materializada. Você vai ter que endossar, eu vou passar por essas coisas que são importantes para o meu cabedal de aprendizado, para o meu desenvolvimento espiritual. Mas tem outras tantas coisas, muito mais numerosas, que são as situações coletivas. Olha, você vai morar numa região tropical, Brasil. Vai morar no Nordeste, lá, nós nordestinos aqui. Eu sou baiano, moro aqui em Alagoas, radicado em Alagoas, e morei no sertão, já vivi no sertão um tempo. Semiárido. Você vai reencarnar no sertão. Quente para chuchu. Vai reclamar? Não, vou nada. Que bom. Que bom que eu vou poder viver lá no sertão. Mas por quê? Porque em outra existência pode não ter valorizado muitas vezes a colonização aqui no Brasil, fez uma má colonização, ou talvez possa ter andado para e passo aí com as frustrações materiais e hoje precisa valorizar mais as questões materiais, correr mais atrás. Ou quem sabe também pode ter espenzinhado a vida de muitos de acordo com suas necessidades evolutivas para ele crescer materialmente e prejudicou a vida de outros tantos e tem que passar pelas privações materiais hoje, quem sabe? Então, vai investir dessa coragem e depois chega aqui só reclamando, só lamentando. E faz da sua prova da alma uma expiação desnecessária. Então é importante a gente analisar, fazer esse auto-mergulho que João de Ângeles recomendou, para que a gente perceba se tudo que a gente está vivendo está sendo bom para o meu progresso. Ou eu tenho que mudar a minha forma de entender as coisas. Mas eu queria tanto ser algo, ser profissionalmente bem sucedido.
são aspirações importantes. A gente pode buscar, estudar, desenvolver seus potenciais intelectuais, correr atrás de passar no concurso, estudar para isso, para aquilo, e adquirir, naturalmente. Da vida material se adquire a vida espiritual, a vida moral também. Mas precisamos equilibrar as forças. Cuidar do corpo e do espírito, como diz o último item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ser perfeitos. A gente precisa cuidar dos dois, para que haja equilíbrio, balance, equilíbrio. Se você equilibrar essas forças, você vai manter-se em disciplina com as forças do alto. Agora, se você sempre diminui, ou melhor, eleva a distância entre um e o outro, vai ter dificuldade quando necessitar do outro. Se você só busca as coisas do espírito, que são importantes, e inclusive hoje nós precisamos priorizar mais as coisas do espírito, porque priorizamos muitas coisas da matéria, precisamos equilibrar, como falamos. Mas se você só buscar as coisas do espírito e não deixar as coisas da matéria também tomarem seu curso natural em sua vida, mais tarde elas vão lhe fazer falta. Então é um e outro, é equilíbrio. Hoje a gente diz buscar mais as coisas do espírito, porque as coisas da matéria já foram buscadas por muito tempo. Então elas estão num patamar diferente. Aí aqui o espírito tem que igualar. São as duas asas que a gente sempre ouve e fala por aí nos nossos encontros espíritas. Que trabalho maravilhoso é você hoje poder conhecer um pouquinho de si mesmo pelas vias morais que o Espiritismo nos faculta. Mas poderia ser pelo catolicismo, poderia ser pelo evangelismo, poderia ser pelo taoísmo, pelo budismo, pelo maometismo, pelo islamismo, por onde nós quisermos seguir. Mas contanto que você busque se reeducar, se reequilibrar com as forças do alto. O universo está aí, muitas possibilidades. Quando a gente terminar a nossa evolução nesse parâmetro que nós estamos hoje trilhando, que é de provas e expiações, e migrarmos para a regeneração, outras oportunidades inumeráveis serão apresentadas a nós. Mas para o mundo de regeneração nos receber, é importante que nós estejamos no gerúndio, regenerando. Não precisamos estar regenerados. Como é que o ser, até isso na lei humana a gente percebe, como é que o cidadão que errou, cometeu um crime, vai para uma instituição prisional, ele quando sai de lá, necessariamente ele não vai estar regenerado, ele vai estar num processo de regeneração, de reeducação, porque ele vai para um processo de semi-aberto, na maioria das vezes, que vai ser analisado, vai ser acompanhado, para ver se realmente ele está nesse processo de reeducação, para voltar e ser reintegrado na sociedade definitivamente. Então, nós passamos por isso também. É sempre uma cópia, né? As leis divinas e as leis dos homens sempre estão copiando as leis divinas, mas muito acanhadamente. Mas estão sendo copiadas. E são essas tantas coisas que fazem com que a gente busque refletir sobre o que eu posso ser amanhã, como eu posso ser amanhã, como eu posso desenvolver novos potenciais amanhã para ser uma pessoa melhor. Eu até anotei uma frase aqui que eu estava refletindo sobre o amor. E como é que a gente pode dizer que ama indistintamente alguém, né? Se a gente não aceita seu pior defeito. Esse pior defeito que vocês e eu podemos ter, ele é um indício de uma prova ou uma expiação que a gente tem que passar. E quando a gente identifica isso no outro semelhante, talvez ali a gente possa ter um exemplo e uma chance de como a gente pode amar indistintamente. Veja, você identificou o pior defeito daquela pessoa, mas você mesmo assim a ama demais e faz tudo por ela.
mesmo que aquele pior defeito lhe leve ao cárcere, mesmo assim você ainda a ama demais. Mesmo que o que levou ela ao cárcere nessa ilustração tenha sido um crime hediondo, mesmo assim você não deixa de amar aquela pessoa. Então, esse amor é o amor que não prende você a questões ilusórias. É o amor que faz com que você perceba que as mães, elas fazem de tudo por seus filhos. Sem menosprezar os pais, que eu sou pai também. Mas mãe é mãe, né? E elas estão fazendo aniversário e a gente tem que honrá-las mais e mais. Mas quando você ama, você supera a prova, você ajuda o outro a superar a prova, você leva ao outro o seu condimento principal, que é você mesmo, para ele. Você se doa para ele. Então, o amor faz com que você se arrependa. E como disse André Luiz, o arrependimento é a via que nos leva ao céu. É o sacrifício que você faz. Sacrifício. Quando você se sacrifica de alguma coisa por um bem muito maior. Jesus foi o maior exemplo disso. Sacrificou até a própria vida. Você não precisa sacrificar seus ideais, suas convicções, porque se é convicção e se é ideal, ninguém vai rasurar isso ou tomar de você. É como seu conhecimento, ninguém toma de você. Mas você precisa sacrificar muitas vezes a si mesmo, questões mais egocêntricas do seu ser, por uma causa muito maior. E quando vocês e eu fizermos isso, ou se já fizemos, a gente vai perceber que isso é amor, é devoção. Você vai abnegar, renunciar a alguma coisa para se dedicar a outra. É o que Moisés orientou os hebreus a fazerem, quando pediu para eles se libertarem do bezerro de ouro. Primeiro eles se devotassem ao ideal. Agora monoteísta, das leis, das tábuas da lei. Para depois eles irem renunciar às coisas do mundo. Então vocês vão se debruçar como eu as coisas mais importantes do ideal cristão pelo Espiritismo e fazer com que esse ideal me ensine a renunciar às coisas do mundo. Mas lá está o amor. E como disse aquela reflexão que a gente subtraiu os nossos pensamentos aí, juntamente com as coisas elevadas que a doutrina nos possibilita meditar, quando você aceita o pior defeito do outro, nesse exemplo bem simples, esse amor é o amor mais profundo que a gente, nessa categoria de espírito da qual nós estamos investidos, a gente pode compreender, que é o amor de mãe, né? A mãe nunca deixa de nos amar, por mais que saiba que nós somos aqueles espíritos bem, como a gente gosta de brincar nos grupos de estudo, bem ralé, bem periféricos, bem à margem, mas ela não nos deixa de amar. Então, por tudo isso, meus irmãos e irmãs, a gente percebe que as provas da alma são importantíssimas para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso despertar. E cada emoção vivida nessa existência faz com que a gente observe o universo como sendo um parceiro maravilhoso, porque essas outras moradas que Jesus nos mostrou aí, nos deu essa esperança, do verbo esperançar mesmo, não de esperar, como diz Mário Sérgio Cortella. Essa esperança é a esperança de que eu, trabalhando a minha intimidade, eu vou poder um dia não só divisar essas outras moradas, mas poder fazer parte delas. Porque somos cidadãos universais, a gente sempre fala isso. Não nos esqueçamos. Não temos uma só existência, não teremos só uma só existência. Não tivemos só uma só existência, nós teremos muitas ainda. E que a gente possa valorizar cada uma delas, cada prova da qual nós fomos submetidos,
porque são elas que vão nos preparar para novas provas. A proporção que a gente passa num teste, outro teste virá. Sempre vai ser assim. É um educandário. E esse educandário, quem é o nosso reitor maior aqui na terra é Jesus. Jesus é que comanda tudo isso aí. Que a gente possa honrá-lo e orar sempre por aqueles que estão nas dores, nas provas e nas expiações, principalmente nestas épocas. Para que nós juntos possamos superar esse desafio. Fazendo um trabalho de divulgação moral. Fazendo apologia ao amor, não mais só as coisas do mundo. Divulgando Jesus por onde formos. Divulgando Jesus por onde formos, a gente vai estar de braços dados com Ele e divulgando o amor. E é isso que fará de nossas almas espelhos que refletirão as forças do alto. Instrumentos de luz, ainda que imperfeitos, que pouco esmerilhados, mas que já estão sendo utilizados em propostas muito mais sublimes. Que Jesus abençoe vocês, a mim, as nossas famílias, abençoe a todos que estão passando diretamente por esses processos nessa pandemia, ilumine essa instituição maravilhosa que alberga e abriga tantos e tantos amigos e irmãos a trabalharem e serem trabalhados, a receberem e doarem donativos de seus amores. Hoje e sempre, que Jesus esteja conosco. Muito obrigado a todos por esse instante de meditação, de paz e luz em nossos corações. Que a gente possa estar sempre com Jesus e com aqueles que estão custodiados por Ele em nossas vidas. E que assim seja.